Olá para vocês, internautas do Bem Paraná, que nos acompanham. Está começando mais um Bem na Pauta. Eu sou Rodrigo Silva e no programa de hoje nós vamos abordar um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos, o sol. Mas o tema não é exatamente a onda de calor, mas sim cuidados com a pele. As atividades do estúdio aqui do Bem Paraná têm a coordenação da Josiane Ritz e a operação da mesa de hoje fica por conta da Luísa Mainardes. Lembrando que esta entrevista completa está no YouTube do Bem Paraná e a entrevista também vai para o Spotify, para a Amazon Music e para o Google Podcasts. E antes de começar a falar do tema de hoje, eu peço que você curta aqui o canal do Estúdio do Bem Paraná, deixe o seu joinha aqui nesse vídeo e assim você não perde nada do que está acontecendo aqui no jornal. E vamos para o tema. O tema de hoje é também o calor, mas não é claro o foco. Em 2023, nós tivemos uma onda inédita aqui no Brasil e que atingiu Curitiba. As temperaturas chegaram perto de 40 graus em alguns dias por aqui e esse sol de rachar pede alguns cuidados com a pele. A entrevista de hoje não é só para você que pensa em ir à praia, mas também para o seu dia a dia. Como tomar sol de forma segura. Eu recebo aqui no estúdio ela que é médica dermatologista e sócia proprietária da Clínica Idel em Curitiba, a doutora Clarice Uchida está aqui comigo. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Doutora, como nós sabemos, um costume dos curitibanos, que ficou chocado com esse sol, né, é esperar a temporada de frio para poder reclamar do frio, de certa forma. Quando a gente fala em sol, muita gente associa imediatamente ao protetor solar. Vamos começar com esse tema. Não é só isso, né? Uhum. Então, o protetor solar com certeza é o principal item para a gente cuidar da pele. E é importante lembrar que ele deve ser aplicado todos os dias, faça chuva ou faça sol. Principalmente no rosto, como também em algumas áreas expostas, como o pescoço, a nuca, as mãos. E nós temos um daqueles dias de sol de rachar. Existe algum tipo de preparação que a gente tenha que fazer antes de pegar sol? Olha, o mais importante ainda é o protetor solar, né? Mas tem algumas medidas que a gente pode fazer para proteger ainda mais a nossa pele. Então, existem os protetores orais, que vão conter substâncias como a luteína, polipódium, leucotomos, que vão evitar manchas e são antioxidantes para a nossa pele. Então, ajuda ainda mais a proteger a nossa pele do sol e evitar as queimaduras. Tem gente, doutora, que se queima, inclusive, com muito mais facilidade, né? Tem gente que só se bronzeia, tem gente que se queima de vez. E é uma dificuldade, acho que, comum de muita gente. Eu, se esqueço de passar protetor, eu me queimo bastante. Queria saber por que que isso acontece necessariamente, por que que isso varia tanto? Isso depende muito do fototipo, que a gente chama da nossa pele, né. Então aqui em Curitiba, no sul é muito comum descendentes de europeus, que são loiros, têm olhos azuis ou são ruivos, e essas pessoas vão ser as que vão se queimar com mais facilidade. Então eles vão ter uma pele com pouca melanina, uma pele mais fina, e isso vai fazer com que a pele deles seja uma pele que tenha maior facilidade a se queimar. Então, depende de pessoa para pessoa mesmo. Isso, depende da nossa etnia, assim mesmo. Entendi. E uma proteína essencial, né, quando a gente fala também em pegar sol, eu ouço muito isso dos médicos, é a questão da melanina, né, essa Uhum. produção. Queria que a senhora explicasse um pouco o que é exatamente a melanina e também dicas para que a gente possa produzir mais dessa proteína. Quem sabe na alimentação, se tem dicas práticas do dia a dia que a gente pode produzir essa proteína, até porque ela pode funcionar como defesa para excesso de sol, né? É verdade. Então, os negros, por exemplo, eles vão ter mais melanina no corpo, o que vai ajudar a proteger a pele deles, né, e uma forma da gente ter maior produção da melanina é, por exemplo, comendo alimentos com beta-caroteno, como cenoura, a gente pode até comer antes de se expor ao sol, antes de uma temporada de verão, vai ajudar a bronzear um pouquinho mais a pele, que é o que algumas pessoas desejam, e também a evitar queimaduras no sol. Então, cenoura, o que que é rico em como que é o nome da É, substância? beta-caroteno. Beta-caroteno. Essas palavras é difícil da gente decorar. Como, além de cenoura, tem mais algum alimento especificamente que a gente pode comer? Tem que ser dias antes de pegar sol? Como é que é? O ideal é um mês antes, né, existem até alguns produtos que são em cápsulas que você pode adquirir na farmácia para tomar,
Existem produtos de passar que também auxiliam na proteção, assim, da nossa pele. Então, a cenoura, a beterraba também é outro, assim, que vai ter bastante dessas substâncias que vão proteger do sol. E pode comprar na farmácia ou tem que ter uma indicação médica para Não, isso? Como é esse que é? pode comprar na farmácia mesmo. Tá, beleza. E falando ainda de pré-sol, é indicado fazer alguma coisa, por exemplo, uma esfoliação antes de ir para o sol? Como que isso funciona? A esfoliação a gente não indica muito, sabe, porque na hora que a gente faz a esfoliação, pode agredir um pouquinho a pele e daí nisso pode manchar mais a pele. Então o ideal, assim, você fazer bastante hidratação na pele até antes de tomar sol e enquanto tá tomando sol. Então na temporada da praia sempre levar um hidratante, é bem importante porque vai servir como um pós-sol, vai servir para evitar descamação, coceira na pele, então vai ajudar bastante na proteção também. Ah, então é sempre importante ter um hidratante na bolsa. É, com certeza, porque daí vai proteger também, da areia da praia que a gente acaba, às vezes, formando alguma feridinha na pele, né, então sempre, assim, no teu kit, assim, de praia, além do protetor solar, hidratação oral também é bem importante, beber bastante líquido, é você levar o seu hidratante. Até vou fazer uma pergunta curiosa, doutora. No consultório, como é que a senhora tem percebido essa repercussão do calor, digamos assim, né? Porque 40 graus para o curitibano é muito incomum. É bem diferente para nós mesmos, assim, né, também. Então os pacientes, eles acabam procurando a gente nessa época do verão bastante por queimaduras mesmo, tem bastante caso. Também tem procurado bastante pelas picadas de inseto, então bastante reação alérgica, pacientes que tiveram picadas, reações virais, assim, também coisas que a gente vê bastante nessa época do ano. Até o cabelo sofre mais, assim, nessa época do ano com a onda de calor, ele fica mais oleoso, dá casos de dermatite. Então a gente tem bastante cliente nessa época do ano devido aos problemas do sol, assim, em excesso. Agora, atualmente, falou em picada de inseto, tem a dengue também, né? Que tá É, crescendo muito. uhum. Então, e essa outra parte é importante falar, né, então do protetor solar, então você sempre vai aplicar primeiro o protetor solar e por último o repelente. Então são os 2 produtos que tem que estar junto, assim, lá na hora de você for ou num campo ou no parque, né, que a gente vai bastante aqui em Curitiba, quando vai praticar atividade física, quando vai pra praia. E primeiro o protetor, então? Isso, primeiro o protetor solar e depois, por último, o repelente. E tem que ter um intervalo de tempo para passar os dois, não? Não, pode aplicar os 2 juntos mesmo. Certo. E agora falando um pouquinho de exposição ao sol mesmo, né? Tem uma dúvida que é muito comum entre as pessoas, e eu acho que cada um tem uma resposta diferente para isso, né? Qual que é o melhor horário para tomar sol efetivamente, né? Conversa com uma pessoa da família, a pessoa diz que é tal horário. O amigo diz que é tal horário. O que que os médicos recomendam? Olha, o melhor horário é realmente, assim, antes das 9 da manhã, né, e depois das 4 da tarde. Então, na praia, eu acredito que seja um pouco mais difícil as pessoas se aderirem a isso, né, porque a pessoa está de férias, então ela acaba aproveitando os outros o meio do dia, às vezes, né. Então, se a pessoa ela vai nesses horários que a gente fala que é impróprio para tomar sol, aí você precisa reaplicar o protetor a cada 2 horas. E se Uhum. você conseguir ir nessas áreas, nessas horas, assim, antes das 9, depois das 4, quem faz atividade física preferir esses horários, porque ajuda muito a não pegar e não se queimar, né, durante a exposição. Isso ajuda bastante a evitar o câncer de pele, com certeza. E sobre protetor solar, qual que é o ideal para cada situação? Eu conheço bastante gente que tem dúvida na hora de comprar. Uhum. O bom é sempre assim, você ter pelo menos 2 protetores solares, um para rosto e um para corpo. O de rosto ele vai ser diferenciado porque ele, vai impedir que a pele fique muito oleosa. Se você tá no sol e sua, não vai arder os olhos. Normalmente ele tem mais fatores de proteção, ele vai ter um FPS 50, né. Então é bom você ter um filtro solar só para o rosto, vai evitar que seu rosto fique muito oleoso, que tenha espinhas, que arda os olhos. E um para o corpo, no mínimo tem que ser um fator 30. Então o fator 30 ele já protege 90%, né, já vai ter 90% de proteção.
Se você conseguir um fator 50, 60, melhor ainda, mas no mínimo um fator 30. E ter 2 filtros solares, então um para o rosto e um para o corpo. Acho que esse é o principal. Não daria para passar o mesmo, então. É, assim, ó, você até pode usar o de corpo no rosto, né? A desvantagem é que vai ser mais oleoso e pode arder os olhos, assim. Então, o melhor é ter 2. E qual que é a quantidade de protetor solar que eu tenho que usar? Existe um jeito certo de passar? No rosto, a gente fala que é a regra dos 2 dedos, então a gente passa o protetor solar nesses 2 dedos, daí vai dar para o rosto inteiro, ou se você aplicar nos 3 dedos, daria para rosto e pescoço daí. Legal. E pensando nas crianças, no caso das crianças, tem alguma diferença? Eu vejo que tem protetor infantil também, né? Tem, e é importante nas crianças, assim, você pode usar protetor solar a partir dos 6 meses de idade. Então, antes dos 6 meses, realmente é só proteção física, chapéu, roupa com proteção UV, né? Ainda não dá para usar o protetor solar mesmo. E nas crianças até 12 anos, o ideal é que você use o protetor solar infantil, porque ele tem menos química. Então, em geral, são os protetores que a gente fala que são os protetores físicos, eles fazem uma barreira mesmo na pele, por isso que é mais difícil de tirar eles, mas eles vão, ter menos química e vão agredir menos a pele da criança. Ah, então é importante escolher um protetor específico. Sim, aham. Tá. Passando agora para o próximo tema, né? O pós-sol. Como estimula o bronzeado no pós-sol? O principal é você ter uma boa hidratação da pele, coisa que muita gente não faz. Então, uma pele bem hidratada vai fazer com que o bronzeado dure mais, né. Então, assim, todo dia depois que você sair da praia, tomar banho, passar um bom hidratante. Normalmente, o pó-sol ele é um hidratante um pouquinho mais pesado, assim, então você pode usar até um hidratante para pele ressecada e usar ele todos os dias, isso vai ajudar a prolongar o bronzeado. E se eu tive exposição ao sol, mas eu vi umas manchinhas na minha pele logo depois, isso já levanta um alerta. O que que eu faço? Já levanta um alerta, então toda mancha, assim, que surge por exposição ao sol, né, sempre é bom você ver com o dermatologista, principalmente se ela tiver 2 características, se for uma pintinha que a gente fala que é uma pintinha mais feia, que é irregular, que tem mais de 2 cores, que coça, ou aquelas pintinhas que parece uma espinha que não cicatriza, que são 2 sinais de alerta para o câncer de pele. Aí é bem importante procurar o dermatologista. E essa pintinha do câncer de pele, ela é mais escura normalmente? Como é que é? Normalmente ela vai ter, assim, uma cor diferente, não vai ter só uma cor, então normalmente a gente vê aquela pintinha que é redonda, marronzinha, de uma cor só, essa é benigna, né. A do câncer de pele, ela tem uma borda irregular, ela vai ter de 2 a 3 cores, então vai ser marrom, preta e vermelha na mesma pinta. Ela vai ter normalmente mais que 6 milímetros, então quando tem uma pinta que a gente fala que é diferente, sempre é bom você ver com o dermatologista para ver se não é um câncer de pele, principalmente se tem história na família. Então é importante sempre consultar um dermatologista para esclarecer a dúvida. É, porque elas são bem parecidas na verdade, né, se você olhar, a olho nu, é difícil de diferenciar elas, então é bom a gente ver no dermatologista, com o dermatoscópio, que é o aparelho que a gente aumenta e consegue ver melhor as pintas, para ter certeza mesmo. E com esse calorão, até é importante pensar nisso como mais um tema, neste calorão muita gente se queima e fica um pouco assustada com a possibilidade da insolação, né? Uhum. De certa forma, como que eu faço a minha pele se refrescar após o sol? Por exemplo, se eu queimei minhas costas, o que que eu faço? Se você queimou, né, se já chegou a acontecer esse problema, então aplicar bastante água gelada no local, compressa com chá de camomila gelado também ajuda bastante, porque a camomila ela é anti-inflamatória, então você pode pegar até fazer um chá de camomila, deixar na geladeira, daí molha um pano e aplica na região, deixa lá mesmo assim, sabe, isso ajuda bastante a desinflamar a pele, assim, também. Uhum. Então, de certa forma, a compressa ajuda quem pode estar com Ajuda. essa suspeita de insolação. Aham, ajuda com pressa gelada, assim, ajuda bastante. E agora, doutor, uma última perguntinha, até uma perguntinha um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais geral. Quais cuidados a senhora indicaria para quem está indo para a praia agora e quem vai sair para tomar sol na piscina? Quais cuidados a pessoa deve ter
diante desse clima maluco que faz sol o tempo todo, às vezes chove, faz sol, faz... Já cansei. Como é que isso funciona? Então, o principal, com certeza, é aplicar bem o filtro solar, né? Então, o primeiro item que não pode faltar na bolsa da pessoa, com certeza, é o protetor solar. Não esqueça algumas áreas que a gente vê que as pessoas acabam se esquecendo, que é no couro cabeludo, se a pessoa ela não tem muito cabelo, na nuca, nas orelhas, e aqui no pescoço, colo, são as regiões que a gente mais vê queimadura. Perto da roupa de praia, assim, na bordinha também, às vezes a pessoa se esquece, que é normalmente onde vai ter a queimadura, né? Não se esqueça também de hidratar bem o corpo, então lembre sempre de levar água para você se hidratar bem. E, assim, algumas pessoas que têm a pele muito sensível, que ela pode levar também é uma água termal, que ajuda a refrescar a pele, porque agora está bem quente. E a água, tem uma quantidade específica que a gente deve tomar no calor ou o máximo possível? Como é O que é? máximo possível, né, de 1,5 litro a 2 litros, mas é bem importante porque agora a gente está vivendo uma onda de calor que é muito atípica, principalmente para nós curitibanos, né, que não estamos acostumados. Então tem que tomar bastante água também. Isso é importante não só para a pele, mas para a saúde do corpo. Você falou do couro cabeludo, eu me identifiquei, às vezes eu esqueço também. E daí é bom você aplicar em spray. É uma boa alternativa porque é fácil de aplicar e não vai atrapalhar o cabelo daí. Dicas bem importantes. Doutora, eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Obrigada a você. E lembrando que essa conversa completa estará no YouTube do Estúdio do Bem Paraná. Se você ainda não conhece o nosso trabalho aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal do Estúdio, deixe o seu joinha, ativa as notificações aqui e você vai ter acesso a todas as entrevistas. Tem entrevista sobre política, tem entrevista sobre economia, tem cultura, tem muita coisa legal. Além disso, a entrevista de hoje está nas plataformas de áudio como Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Essa entrevista também com a doutora estará em formato de matéria no site do Bem Paraná. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima entrevista, pessoal. Tchau!